Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque aqui está tudo bem, graças a Deus. Eu me chamo Isabel e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Então, gente, no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês 7 situações em que eu paguei a língua como mãe. Sim, gente, a gente quando está grávida, a gente pensa, ou então mesmo antes de se engravidar, que a gente vê alguma criança fazendo alguma coisa, ou alguma mãe fazendo alguma coisa para alguma criança, a gente sempre fala, jamais eu vou fazer isso com o meu filho, na verdade. Não tem como, gente. Você vai pagar a língua por alguma coisa que você falou que não ia fazer com seu filho e fez. Então, hoje eu vim trazer 7 situações, tá bom? Dentre outras que eu passei, que eu paguei a língua como mãe com os meus filhos. E ainda mais, gente, paguei 2 vezes. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Então, se você é novo aqui no canal, já te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum tipo de conteúdo, tá certo? Então é isso, gente. Se você quer saber qual foram as coisas, as situações que eu paguei a língua como mãe, então é só continuar assistindo o vídeo. Primeira coisa foi em relação à chupeta. Não foi assim em relação que eu não ia dar a chupeta pro meu filho, não. Isso daí eu sempre falei que ia dar, porque ia ajudar a acalmar a criança e tal. Mas onde eu paguei a língua foi, gente, que eu falei que meus filhos só iriam chupar chupeta até no máximo 2 anos de idade. E bem, não foi isso o que aconteceu com o meu primeiro filho, né, gente? Não. Ele chupou chupeta, gente, até 5 anos, sim, até 5 anos de idade. E foi muito, mas muito difícil de eu conseguir tirar, mas graças a Deus, com muito esforço, eu consegui tirar a chupeta dele, sabe? Por que eu paguei a língua, gente? Porque eu achava muito feio, sabe? Assim, criança, às vezes eu via na rua criança de 6, 7 anos, criança grandinha de chupeta na boca, às vezes ia pra escola levava chupeta, e eu achava muito feio. Isso quando eu ainda estava grávida dele. Então eu disse, não, jamais meu filho vai usar chupeta nessa idade. Ele só vai usar até 2 anos, mas não é bem assim, gente. Daí nossos filhos nascem, a gente dá a chupeta para acalmar a criança. E quando chega aos 2 anos, que você falou que ia tirar a chupeta da criança, muitas vezes não consegue tirar, então daí a criança vai chupando por mais tempo, às vezes chora porque quer a chupeta, às vezes você fica com dó e dá. Então é isso. Com 2, ele chupou chupeta até 5 anos. Já com a minha filha, não paguei a língua com a minha filha, certo? A minha filha, ela só chupou chupeta até 1 ano e 8 meses. Ela largou por si só, tá bom? Mas dele, eu tive muito sacrifício para tirar a chupeta. Outra situação que eu paguei a língua com mãe foi em relação à birra. Sim, gente, eu sei que toda criança faz birra e tal, só que eu jurava que meus filhos nunca iriam fazer birra em público. Teve uma situação que a Melanie, que eu levei a Melanie para emergência e estava chovendo e a menina cismou de querer estar na rua, gente, sim. Só que como estava chovendo, eu não ia sair na chuva com a menina para fora, só porque ela não queria, né, ficar dentro da emergência. Então, ela começou a chorar, gente. Começou a chorar. Ela nunca, assim, meus filhos nunca fizeram birra assim de se jogar no chão, de gritar, como eu já vi várias crianças fazendo isso. Mas assim, de chorar e chorar muito alto, sim. Então, gente, foi a primeira situação que eu passei, porque com o Gabriel, ele não fazia birra na rua, não. Então, foi a primeira vez que a Melanie, que eu vivi aquela situação, então eu fiquei morrendo de vergonha, gente. Eu não sabia onde enfiava a minha cara naquela hora. Mas era criança, né, gente? Então, falassem quem quisesse falar. Outra coisa também era no parquinho, né, na pracinha que tem aqui onde eu moro, que tem os parquinhos. Então, assim, sempre que a gente vai lá, agora não, porque a gente não tá podendo sair, mas sempre que a gente vai lá, ela cisma de não querer sair mais. Então, daí a gente tira e ela fica chorando, e chorando muito. Muito mesmo. Em relação a se jogar no chão, essas coisas, graças a Deus eu não passei por isso. Mas em relação a chorar muito, né, assim, em público, fazer birra, sim.
tá, gente? Terceira situação era que eu sempre falava que meus filhos nunca iam comer besteira, só ia comer comida saudável, só ia comer fruta, legumes, e não foi bem assim, gente. O meu filho, ele não come nenhum tipo de fruta e ele não come nenhum tipo de legume, sim, não come de jeito nenhum, gente, e não tem quem faça ele comer essas coisas. E olha que quando eu comecei a introdução alimentar dele, eu ofereci tudo isso, mas agora ele não quer. Então, desde quando ele começou a entender, começou a ter vontade própria, ele não come de jeito nenhum. Então, a minha filha, ela já come de tudo, gente. Não tem como deixar as crianças sem comer besteira, gente. Uma hora ou outra a gente vai dar um biscoitinho recheado, uma bolachinha recheada, a gente vai dar, sei lá, qualquer tipo de besteira, doces, essas coisas. Então, lógico que eu não dou excessivamente, gente. Eu dou, mas eu dou controlado uma vez ou outra, não é sempre e excessivamente não, tá certo? Então, sim, eu falava que eles não iam comer besteira, que eles não iam comer doce tão cedo, lógico que só depois dos 3 anos, 2 anos, mas não foi bem assim, tá? Eu ofereci doce pra Melanie, ela tava com 1 ano e pouquinho já, quase 2 anos. E o meu filho também, a mesma coisa, tá? A quarta coisa que eu falava, gente, era que quando meus filhos chorassem, eu não ia logo pegar, porque eles teriam que acostumar, ficar onde eu colocasse, sabe? Então eu sempre falava, sabe? Porque eu via gente assim, que o bebê dava um chorinho, já ia lá, pegava e colocava no colo. E eu dizia, não, eu não vou fazer isso com meus filhos, porque eles vão se acostumar e vai acabar não me deixar fazendo nada e tal. Só que foi totalmente diferente, gente. Quando eu tive meus filhos, foi totalmente diferente. Eu não conseguia deixar eles ficarem chorando, gente. Eu ficava com dó. Então eu não deixava de jeito nenhum eles ficarem chorando por muito tempo. Outra situação que eu falei que eu não ia deixar meus filhos fazerem ver TV e ficar mexendo no celular. Mas não é assim, gente. A gente é dona de casa, então a gente precisa fazer as coisas. Então sim, eu deixava meu filho na TV, eu deixava ele assistindo televisão, ia fazer minhas coisas, e com a minha filha não foi diferente, gente. Não tem como, porque se você não distrair a criança com alguma coisa, ela vai ficar no seu pé e você não vai conseguir fazer nada, entendeu? Porque as crianças, elas brincam assim, mas de repente elas perdem interesse e tal. E já assistindo TV, não, tem um desenho ali, um desenho diferente, então ela já vai se distraindo, já vai olhando. Claro que eles não ficam por muito tempo, tá, gente? Tipo, eu ligo aqui a TV, então a Melanie assiste, depois ela vai brincar e ela fica assim, brinca um pouquinho, depois assiste, depois brinca um pouquinho, depois assiste. Ou então, às vezes, nem assiste e fica só, sabe, brincando, ou fazendo uma coisa, correndo e tal. Mas, assim, pra ficar fixado diretamente, eles não fazem isso. E no celular, a mesma coisa, né? Porque eu sempre falei que eu não ia dar celular pros meus filhos até eles ficassem grandinho e tal, mas não tem jeito, né? A sexta situação onde eu paguei a língua foi em relação à obediência. Sim, eu sempre falava que os meus filhos iam me obedecer, de alguma forma que eu ia falar, eles iam me obedecer, mas, gente, não é assim, né? São crianças, né? Principalmente a Melanie, que tá na fase de conhecer tudo, então, assim, são muito teimosos. Assim, Gabriel, ele obedece sim algumas coisas, mas tem coisas que ele é teimoso sim, mas a Melanie, ela tá na fase de conhecer tudo, então, sabe, às vezes eu falo, ela até obedece, mas tem vezes que não tem jeito, tá? Então, em relação à obediência, também eu achava que meus filhos iam me obedecer, mas não é bem assim, tá? Sétima situação que eu paguei a língua como mãe, porque eu falei que jamais meus filhos iriam dormir comigo na cama. Sim, eu sempre falei quando eu estava grávida que eu não ia deixar para não acostumar, porque depois quando eu quisesse colocar para a cama deles não ia ficar, não ia eu acostumar na cama deles. E não foi bem assim, gente. O Gabriel, desde quando ele nasceu, ele dormiu comigo, tá bom, na minha cama. E quando foi com 1 ano e pouco, eu coloquei ele no bercinho dele, no quartinho dele, e ele ficou super de boa, não teve problema nenhum, apesar de que ele dormiu por muito tempo comigo na cama. Então, quando eu coloquei ele pro quartinho dele, pra caminha dele, não teve problema nenhum, ele dormia a noite toda, ele não acordava mais e tal. Então, em relação a isso, eu não tive problema. E com a minha filha até hoje, gente, ela não dorme na cama, dorme assim comigo entre aspas, tá? Porque o bercinho dela é colado com a minha cama. Eu tirei a grade do beicinho dela, porque ela se mexe muito durante a noite, e daí ela ficava batendo na grade e ficava se machucando, então acordava toda hora. Então eu resolvi
tirar a grade, né, do berço dela e juntar com a minha cama. E não agora, mas um pouquinho pra frente eu vou tirar ela do meu quarto também. Vou colocar ela junto do irmão dela, ou então em outro quarto, comprar a caminha dela, entendeu? E é isso. Então, gente, eu só vim citar essas 7, tá bom? Porque se eu for, gente, falar aqui quantas e quantas coisas eu paguei a língua, esse vídeo vai ficar muito extenso, tá bom? Então, esse foi o vídeo, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixa aquele super joinha para estar me ajudando na divulgação do canal. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!